Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um Evangelho no Lar e sabemos que muitos irmãos nos assistem depois, quando o nosso Evangelho já está no YouTube. Então, por isso dizemos sempre, além do nosso boa noite com carinho, o bom dia e boa tarde. Então, vamos nesse momento nos preparando, nos harmonizando, porque são exatamente 19 horas. E nesse momento, fechamos os nossos olhos para nos concentrarmos melhor na imagem do nosso Mestre Jesus, para serenarmos nosso coração e nossa mente, agradecendo por mais uma semana que passou, agradecendo por este momento em que nos unimos, Mestre amado, em Teu nome, e te convidamos a vir conosco, falar um pouquinho de Ti, dos Teus ensinamentos de amor, rogando sempre o Teu amparo, as Tuas bênçãos e a Tua proteção sobre todos nós, Teus irmãos menores. Que neste momento, Mestre, Tu derrames nas nossas águas o medicamento invisível, que poderá nos aliviar, ou se for do nosso merecimento, curar-nos daquela enfermidade que nos aflige no momento, seja do corpo, seja da alma. Mestre amado, benfeitores amigos, nossos anjos de guarda, estejam conosco, cuidando de nós hoje e sempre. Muito obrigada. Que assim seja. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o item 21, para quem gosta de nos acompanhar. Esse capítulo 21 fala de que haverá falsos cristos e falsos profetas. E no item 1 diz: conhece-se a árvore por seu fruto. E como sempre, trazemos para nós, para ilustrar um pouquinho o nosso estudo, do livro Vivendo o Evangelho, uma psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo espírito André Luiz, que nos diz assim: a árvore e o fruto. Você ainda tem defeitos, mas, vez por outra, já é instrumento de boa ação. É colérico, mas já distribui a paz. É irritado, mas já demonstra paciência. É egoísta, mas já se interessa pela caridade. É arrogante, mas já se conduz com humildade. É invejoso, mas já promove a solidariedade. É aflito, mas já alimenta uma esperança. É ressentido, mas já se propõe ao perdão. É odiento, mas já vivencia o amor. Não espere a perfeição para fazer o bem, observando que Jesus não se referiu à árvore perfeita, mas àquela que dá bons frutos, como a laranjeira carregada de laranjas doces, embora seus galhos estejam revestidos de espinhos. Importante essa reflexão. Não temos que esperar. Vamos fazer o bem hoje, aquilo que estiver ao nosso alcance hoje, não esperar. A gente tem o hábito, quando eu me formar, quando eu me aposentar, quando eu isso, quando eu aquilo.
né? Alguns de nós ainda acrescentam um pouquinho mais. Se eu ganhar na Mega Sena, se eu ganhar, se eu... Não, vamos fazer aqui e agora. Às vezes uma palavra, a gente já ajuda muito o nosso irmão. Enfim, o item 21, esse capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz assim no seu item 1: conhece-se a árvore por seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Pois se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, e não se vindimam uvas de sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro de seu coração, e o mal tira más coisas do mau tesouro de seu coração. Pois a boca fala aquilo de que está cheio o coração. Isso também está em Lucas, capítulo 6, versículos 43, 44 e 45. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm até vós cobertos em peles de ovelhas e que por dentro são lobos raptores. Vós os conhecereis por seus frutos. Pode-se colher uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzi-los bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e atirada ao fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Guardai-vos para que ninguém vos seduza, porque muitos virão sob o meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e eles enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas que seduzirão muitas pessoas, e porque a iniquidade será abundante em muitas pessoas, a caridade irá esfriar. Será salvo, porém, aquele que perseverar até o fim. É bem importante. Aqui quando nos fala, né, como a iniquidade será abundante em muitas pessoas, a caridade irá esfriar. Muitos irmãos que colaboravam com entidades que diziam que auxiliavam, que os valores arrecadados eram direcionados para os irmãos menos favorecidos, depois descobriram que não era, dá uma esfriada na caridade. Só um exemplo grosseiro para trazer, para ilustrar para nós. Isso não pode, não deve acontecer. Não é porque aquele nos enganou que nós vamos deixar de praticar a caridade. Ainda mais nesses casos em que normalmente essas pessoas, esses irmãos, eles não têm como ir a campo, ir até onde essas pessoas estão. Então, por isso que é um meio que dispõe de auxiliar, de fazer a caridade, então mais fácil de serem enganados com valores. É triste, mas é verdade. Infelizmente é assim. Então é preciso, como diz aqui, cuidar. Muitas vezes as aparências enganam. Ter cuidado. Fazer sim a caridade. Mas Cristo não nos disse para não termos cuidado, né? Nós precisamos sim cuidar, não nos deixar enganar.
e também não permitir que esfrie em nós o sentimento de caridade, de fraternidade e solidariedade, que o Cristo sempre ressalta em todos os textos dele, em todas as falas dele. Nós não podemos nos deixar desanimar, contagiar pelas árvores más. Vamos observar, vamos cuidar mais. E aí diz assim: então, se alguém vos disser o Cristo está aqui ou está lá, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão, olha a importância desse pedacinho aqui, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se possível, até mesmo os eleitos, até mesmo aqueles que tentam seguir sempre pelo caminho certo, pelo caminho do bem, também poderão ser enganados. Né? Tal a perspicácia, tal né, para enganar. Isso também está em Mateus capítulo 24, versículos 4, 5, 11, 12, 13, 23 e 24. Está em Marcos também, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22, para ver a importância desse cuidado que nós precisamos ter, né? Que está lá no Evangelho de Mateus, está no Evangelho de Marcos. A preocupação do Mestre para conosco, que viríamos depois, nos alertando que isso iria acontecer. E diz assim: missão dos profetas. Vulgarmente, atribui-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de modo que as palavras, profecias e predições tornaram-se sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um significado mais amplo. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de revelar-lhes as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Portanto, um homem pode ser profeta sem fazer predições. E era esta a ideia dos judeus do tempo de Jesus. É por isso que, quando ele foi conduzido diante do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, estando reunidos, escarraram em seu rosto, deram-lhe socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza-nos e dize quem foi que te bateu. Essa cena, ela é bem forte, ela é bem marcante nos filmes sobre Jesus. A despeito disso, houve também profetas que tiveram a presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de dar advertências aos homens. Como esses acontecimentos foram cumpridos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da condição de profeta. E é interessante que Cristo silenciou. Se ele quisesse, teria dito quem foi que maltratou ele, mas ele silenciou. É Cristo sempre trazendo-nos um ensinamento. Nós, muitas vezes, revidamos por bem menos. Ele não. Por isso que sempre dizemos, quando nós perguntamos para a nossa consciência, quando alguém nos agride, nos ofende, o que Cristo faria se estivesse em meu lugar? A resposta sempre vai ser de bondade, compreensão, misericórdia, resignação, coisas que nos farão bem. Até poderíamos achar que no momento estamos sendo humilhadas, né? Porque ainda somos, né? Ainda somos pequenos e ainda temos essa tendência, né?
O nosso amor próprio está sempre querendo nos defender, então a gente fica assim. Mas é uma grande verdade. Quando perguntamos para nós mesmos o que Cristo faria se estivesse no nosso lugar, não tem erro. Essa conduta vai ser a certa. A nossa resposta, se fosse Cristo no nosso lugar, vai ser a conduta certa, mesmo que a gente não concorde. Porque essa é uma ocasião. Escarraram no rosto dele. Ele sabia quem escarrou. Silenciou. Nós ficaríamos quietos, será? Não é? E aí, no roteiro sistematizado que sempre trazemos para nos auxiliar também nesse entendimento, diz assim: qual o entendimento moral que nos revela a expressão conhece-se a árvore pelo seu fruto? A árvore simboliza todos nós. Os frutos são os nossos atos, nossas obras. Assim, a qualidade da nossa ação revela o grau do nosso adiantamento moral, caracterizando os cristãos que somos. O homem de bem tira as coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. A palavra é um atributo importante no ser humano? Sim, a palavra retrata o nosso coração. Uma palavra pode gerar um ato de fraternidade quando empregada para o bem, envolvendo uma conversação sadia e edificante, mas pode também, quando mal empregada, conduzir à destruição. A boca fala do que está cheio o coração. É por isso que precisamos encher nosso coração de amor. É difícil, mas a gente vai aos pouquinhos aprendendo. Como devemos proceder para identificar os verdadeiros cristãos? Examinando suas obras, seus frutos, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência e a bondade, que concilia corações e, se em apoio às palavras, apresentam atos. Então não adianta falarmos. Precisamos agir, porque nós sabemos que a fé sem obras é morta. Precisamos unir. Somente o bem realizado comprova se somos ou não cristãos. Que árvores são essas que serão cortadas e lançadas ao fogo? São as falsas obras dos homens, as ideias ocas que, a pretexto de promover o bem geral, geram desavenças, porque carregadas de sentimentos de vingança e ódio. São as promoções que beneficiam uns em detrimento de outros. São árvores não plantadas por Deus e que fatalmente serão destruídas. Toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. E quem são os falsos profetas? São assim caracterizados os homens que, possuindo certos conhecimentos, abusam desse saber em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação. Aproveitando-se da boa-fé de certas pessoas que acreditam serem eles missionários divinos. Tão importante isso, né? Ainda tantos sendo enganados. É muito complexa e muito delicada essa situação, porque a impressão que dá é que tem alguns irmãos que estão cegos. Como disse Cristo, precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, precisamos observar mais. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21,
Item 5. E como nos defender dos falsos profetas? Será que tem um meio? Identificando-os através de seus atos e suas palavras, tendo sempre por certo que o verdadeiro profeta se caracteriza pelos seus valores exclusivamente morais. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, precisamos ver quem estamos seguindo, o que fazem esses irmãos. Não é que vamos desconfiar de todo mundo, não é isso. Mas precisamos sim, se queremos verdadeiramente seguir a Cristo, nos unir com quem verdadeiramente está seguindo Cristo. Cristo, com todo o seu amor, com toda a sua bondade, Cristo é perfeito. Nós ainda não. Mas estamos no caminho, estamos querendo acertar. Então precisamos distinguir aquele que só tem a casca de cristão daquele que verdadeiramente quer seguir o Mestre, porque as atitudes não traem. E o falso, um dia a máscara cai. Nós não conseguimos ficar enganando o tempo todo, por muito tempo. Um dia a máscara cai. Porque os benfeitores amigos sempre estarão do nosso lado, do lado daquele que está inocente, né? Desde que estejamos, claro, em conexão com eles. Precisamos dessa conexão. E só estaremos em conexão fazendo o bem, praticando a caridade, pensando no bem. Porque se tudo começa no nosso pensamento, precisamos pensar no bem para agirmos no bem, para trabalharmos no bem. Não é que seja fácil, mas nós temos capacidade, simplesmente porque somos filhos do mesmo Pai, esse Pai de amor e bondade, esse Pai de justiça, de misericórdia, que compreende que ainda falhamos, mas jamais nos dá as costas. Pelo contrário, manda o nosso irmão Jesus sempre pronto, sempre quando falamos a esse respeito, sempre falamos, ele está sempre com as mãos estendidas. Nós é que muitas vezes esquecemos disso, de colocar em suas mãos para que ele leve tudo ao Pai. Quando a gente faz assim, tira aquele peso de dentro de nós, alivia o nosso coração e podemos ficar mais esperançosos de que tudo vai passar. Um momento difícil, a hora difícil, se fomos enganados, ludibriados, vai passar, vai passar. E diz assim: prodígios dos falsos profetas. Surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas espantosas para enganar até mesmo os eleitos. Essa fala traz o verdadeiro sentido da palavra prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Como estas leis são obras somente de Deus, ele, sem dúvida, pode derrogá-las se isso lhe agrada. Mas o simples bom senso diz que ele não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e menos ainda o direito de desfazer o que ele fez. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio. Portanto, segundo o sentido que se atribui a essas palavras, se o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios que enganam até mesmo os eleitos, o resultado seria que, podendo-se fazer o que Deus faz,
Os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e não provam nada, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. É preciso, pois, buscar um sentido mais racional para essas palavras. Aos olhos do vulgo e ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso ou milagroso. Já uma vez conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, tão extraordinário quanto possa parecer, não é outra coisa senão a aplicação de uma lei da natureza. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se estreita à medida que se estende o da ciência. Em todos os tempos, os homens exploraram, em proveito de sua ambição, de seu interesse e de sua dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Aí estão os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão das luzes acaba com seu crédito, e é por isso que seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. Portanto, o fato de operar fenômenos que, aos olhos de certas pessoas, podem passar por prodígios, não é o sinal de uma missão divina, uma vez que isso pode ser apenas resultado dos conhecimentos que cada um adquire ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno pode possuir tanto quanto o mais digno. Reconhece-se o verdadeiro profeta por características mais sérias e exclusivamente morais. Aqui um exemplo quando fala que das faculdades orgânicas especiais, que o mais digno pode possuir, tanto quanto o indigno, temos aí abusando da mediunidade, enganando pessoas, enganando mães, e é muito triste, mas temos. Então, por isso que precisamos parar, respirar fundo, analisar, que o próprio Evangelho diz, para analisar. Não podemos acreditar em todos os espíritos. Precisamos saber se esses espíritos são de Deus. Estamos encerrando mais um Evangelho, que possamos refletir sobre o que temos visto, sobre o que estamos ouvindo. Vamos novamente já com as nossas águas, com essas presenças amigas, com esses benfeitores amigos, com o Mestre Jesus nos iluminando neste momento, porque nos acompanharam neste Evangelho, porque estão conosco. Te agradecemos, Mestre amado, agradecemos a todos vós, benfeitores amigos, por todas as bênçãos que foram derramadas e que ainda serão posteriormente por cada um que nos ouvir, que nos assistir. Mestre Jesus, te rogamos por cada um de nós, por aqueles irmãos que se encontram enfermos, sejam em seus próprios lares, nas casas de repouso, asilos, nos hospitais, sanatórios. Abençoa todos, Mestre amado. Abençoa aqueles que sofrem de depressão, de ansiedade. Ah, Mestre, derrama tuas bênçãos sobre a humanidade inteira, porque são tantos pedidos que temos a fazer. Mas tu sabes por onde anda o nosso pensamento, por onde se dirige, para todos os irmãos, aqueles que partiram antes de nós, que recebam o nosso pensamento de amor. Mestre amado, rogamos por aqueles que se consideram nossos inimigos, estejam eles encarnados ou desencarnados,
que o teu amor contagie a todos. E como nos diz o Evangelho, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, que não usemos de maledicência, nem de palavras de ódio, e nem guardemos rancor no nosso coração. Na certeza do teu amparo, te pedimos a proteção e as bênçãos para mais uma semana que inicia. Que possamos estar todos em conexão contigo, dia após dia. Que assim seja. Um beijo no coração e até o próximo domingo, se Jesus permitir.